Como podemos sentir realmente as emoções positivas? Já não me rio quando era criança. É, Isabel. Inclusive nesse livro, o próprio Eckhart Tolle fala sobre isso. Ele fala assim, ó, que existem as emoções negativas, né, que a gente coloca o rótulo como uma emoção negativa, medo, ansiedade, raiva, culpa, tristeza. E ele se refere a emoções positivas como estados naturais do ser. Então, alegria, paz, amor, esses sentimentos, essas sensações, que também você, como você trouxe aqui, emoções positivas, embora não seja esse termo que o Eckhart Tolle traz, são estados naturais nossos, mas porque a gente se identifica tanto com a nossa mente e com a ilusão da separação, a gente te dá a falsa impressão, que é falso, que nós estamos desconectados dessas emoções positivas. Então, o nosso trabalho aqui, eu vejo, que é de lembrar de quem nós somos. Então, lembrar de que nós não somos a nossa mente, nós não somos todos esses pensamentos que o nosso ego se identifica, e quando a gente começa a não se identificar tanto com a mente, com o ego, a gente começa a respirar de novo, sabe? É uma sensação assim: "Ai, eu não sou essa raiva, eu não sou essa tristeza, eu não sou esse medo, eu não sou esses pensamentos todos que estão aqui". E a gente começa a se permitir ser espaço. E nesse espaço, a gente sente paz. E ao mesmo tempo, quando eu olho para você, né, Isabel, ou quando eu olho para cada um de vocês aqui, e eu me vejo em cada um de vocês, eu lembro que eu sou amor. E isso faz com que eu sinta alegria, porque eu me sinto conectada com vocês. Por mais que eu estou aqui na minha casa, cada um de vocês cada um tá na sua casa, existe algo que nos conecta, algo que está além da nossa visão individual. Então, essas emoções positivas, a minha percepção hoje, o meu entendimento, é que a gente vai sentir essas emoções positivas à medida que a gente vai se desidentificando da nossa mente. É como se a gente tivesse que tirar camadinhas, assim. "Ah, eu não sou essa ansiedade, eu não sou essa tristeza", e daí sobra espaço para eu sentir essas emoções positivas. É porque eu tô falando aqui de uma alegria, por exemplo, que não é uma euforia, tipo: "Ai, aconteceu uma coisa incrível na minha vida, eu tô eufórica", não estou falando disso. Eu tô falando daquela alegria que é quase sem causa, sabe? Quando você acorda se sentindo grata, se sentindo bem, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Essas essas emoções positivas, né, vamos dizer assim, esse estado natural do ser, a gente só consegue experienciar mesmo isso quando existe um espaço. Muitas vezes a gente experiencia isso, mas a gente não se dá por conta. Vou dar um exemplo. Imagina uma situação em que você estava na natureza, assistindo um pôr do sol, ou o nascer do sol, ou você foi na praia e ficou observando as ondas do mar, ou você estava caminhando, de repente, fazendo uma trilha no meio do mato, sentindo aquele cheirinho, né, de terra molhada, enfim. Cada um, claro, tem gente que não gosta dessa cena, mas, enfim, imagina uma cena assim, você na natureza, num lugar tranquilo. Em geral, nessas situações, a gente experiencia o ser, a gente experiencia um espaço, e nesse espaço a gente experiencia a paz. Eu acredito que todo mundo já tenha experienciado um momento em que, de repente, assim, não tem mais pensamento. Para mim, é um momento quando eu tô na natureza, por exemplo, é muito mais fácil. De repente eu tô caminhando na praia, assim, e não tô pensando nada. Não tô com intenção de meditar, mas tô experienciando um espaço. E nesse espaço tem uma paz tão maravilhoso, tem uma conexão que tá além das palavras. E essa paz é porque você tá experienciando o espaço que é você.
E daí essas emoções positivas, vamos dizer assim, elas são naturais, não precisa ter um esforço para sentir isso. O esforço é para sentir a emoção negativa, na verdade. Aí que tem o esforço, porque ser quem você já é não exige esforço nenhum. Então eu vejo que quando a gente começa a criar esses espaços na nossa vida, a gente vai experienciando cada vez mais essas sensações positivas. E isso pode ser no nosso dia a dia, tá? Eu tô falando aqui de caminhar na praia, assistir um pôr do sol, nascer do sol, caminhar no mato, mas às vezes até na tua casa mesmo. De repente você tá ali fazendo uma coisa corriqueira, lavando a louça, sei lá, fazendo alguma coisa e você começa a experienciar isso também. Porque esse é teu estado natural do ser, tá bom? Então, uma dica ali que eu daria é ter mais esses espaços. E também tem uma outra coisa, que você falou de rir, né? A gente, quando é criança, a gente tende a ser mais espontâneo e mais natural. Quando a gente cresce e vira adulto, a gente fica meio carrancudo, né? A gente fica, eu tenho que ser uma pessoa séria. Quem disse? É óbvio que a gente tem que ser responsável, mas a gente tende a confundir responsabilidade com seriedade. A gente pode ser responsável, sorrindo, rindo, levando numa boa as coisas. Eu percebo, assim, até no meu canal, assim, que às vezes eu faço uns vídeos, e eu tô falando de um assunto sério, mas eu solto uma risada no meio do vídeo. Tem gente que adora a minha risada, e tem gente que não gosta. Então assim, ó, eu vejo que às vezes as pessoas se incomodam por você dar risada, por você ser feliz e por você ser espontâneo. Mas nem por isso a gente tem que deixar de ser quem a gente é, porque a gente não vai agradar todo mundo, tá? A nossa sociedade tende a achar que pessoas que riem à toa são bobas, idiotas, ou não são responsáveis, ou sei lá o que que as pessoas pensam. Que se você tá trabalhando, por exemplo, você tem que estar infeliz, carrancudo e reclamando. Por quê? Por que que você não pode estar sorrindo, feliz, alegre, contente? Hum. Por que que você não pode estar rindo à toa? Então, eu vejo que essa questão de rir quando criança, a gente volta a rir quando criança, quando a gente está agindo a partir de um lugar de autenticidade, de espontaneidade. Aí é quando a gente começa a diminuir, vamos dizer assim, o quanto a gente se preocupa em manter uma imagem ou um papel, sabe. Ver se isso ressoou para você, talvez ressoe para alguém que está aqui. Eu senti de falar isso. Quando a gente começa a se desprender dos papéis, de tantos papéis que a gente tem que fazer, esse rir fica mais fácil, fica mais espontâneo, tá bom?